Olha só que beleza, a gente vai dar uma olhada agora em integrais triplas. Olha só. Bem, vamos começar aqui. Ó, integrais triplas, elas são objetos que têm esse formato aqui. Você vai ter três composições de integrais e agora você vai integrar ela em três variáveis, x, y e z. E eu começo explicando como é que é o esquema de integração. Porque lá na integral dupla você precisava o quê? Você precisava escolher uma variável para ela variar e outra para você colocar em função dela. Aqui a gente vai ter três variáveis. Isso significa que uma delas vai ficar em função de duas e a outra vai ficar em função de uma, até finalmente a gente ter somente o quê? Uma que só vai ficar com intervalo numérico real. E as integrais triplas você pode ter, se não me engano, são três combinações que você pode fazer a integração. x, y, z, y, x, z, x, z, y, x, y, z. Ah, não, na verdade são 6. Y, zx e y, xz. Ou seja, você tem 6 possibilidades de integrar. Nas duplas você só tinha o quê? Duas. Ou você tinha xy ou você só tinha yx. Aqui você tem 6 possibilidades de integração. Ou seja, você tem 6 combinações com essas variáveis. Você pode escolher como é que vai fazer a integração. E veja só, para que serve a integral dupla? A integral dupla ela serve para a gente calcular massa. Como assim? Normalmente, essa função aqui ela vai ser uma densidade, né? No caso, para que a gente calcule a massa. E aí, o que é que você tem? Densidade ela é nada mais que a quantidade de massa dividido por um volume. dx, dy e dz eles já vão me dar essa minha unidade volumétrica de unidades cúbicas. Né? Então, essa aí é uma das utilidades da integral tripla. E como é que a gente faz o cálculo da integral tripla? Veja só. Aqui eu tenho plotado três situações. O que é isso aqui? Ó, aqui no R3, as nossas funções elas são sólidos, né? Não são mais superfícies. Você não tem mais z em função de xy. Você tem uma função w em função de x, y e z. Você vai gerar sólidos. E dessa forma, quando você locar esses sólidos aqui no espaço, você vai ter projeções, vistas ortográficas dele. Então, o que é isso aqui que eu desenhei? Isso aqui são as projeções que ele tem em cada um dos planos que compõem o R3. Você pode ter uma projeção vista de cima, que cai no plano XY, que é essa primeira aqui. Você pode ter uma projeção lateral, ou lateral não, perdão, frontal, né, que ele está caindo aí no plano ZY, que é essa aqui. Né? Eu estou com o sólido aqui, eu estou olhando ele assim. Eu estou vendo a projeção dele lá atrás. Ou você pode ter uma projeção lateral. O sólido está aqui e ele está caindo ali no plano ZX. Tá, mas por que é importante eu saber as projeções e as vistas ortográficas de um sólido para eu calcular? Porque, veja só, a escolha da integral, por quem você vai começar, se x, y ou z, vai depender da sua escolha nessas projeções. Porque, veja só, é um negócio muito trivial. Se a melhor projeção para eu calcular, ou seja, a projeção ela tem um formato mais fácil de eu empregar o cálculo, uma circunferência, uma parábola, retas, qualquer coisa, a mais fácil, a projeção mais fácil, você vai escolher. Aí, digamos aqui nesse primeiro caso, eu escolhi que a projeção mais fácil de eu calcular está em XY. Se você escolher a projeção XY no plano, a variável que sobrar é que você vai começar a integração. Então, você vai começar com z. Olha aqui. Você escolheu a projeção xy, quem foi que sobrou? Z. Você vai começar com z e vai botar z em função de x e y para os limites de integração. Aí, digamos aqui, ó, y e x eles vão pertencer ao domínio dos pares ordenados, né, do R2, e z ele vai pertencer ao seguinte, a uma função h1 em função de x e y e h2. O que são h1 e h2? Eles são os limites de integração que eu vou colocar aqui, ó, para eu calcular. Z ficou em função de x e y. E aí, quando eu resolver z, eu vou ter uma integral dupla. E aí, eu vou voltar para resolver x e y. Ou uma vai ficar em função da outra. E é só calcular.
o macete de integrais triplas está aqui, em você saber escolher sabiamente a sua projeção. Olha o segundo caso, que fácil. É a mesma coisa. Se a melhor projeção do meu sólido caiu em ZY, quem sobrou? X. Eu vou começar com X, que está na integral de dentro. E aí a mesma história, a mesma conversa. Ó. Z e Y pertencem aos reais ao quadrado, e X fica em função de quê? De Y e de Z. E o terceiro caso, mesma coisa. Se a minha projeção, a melhor projeção para calcular, caiu no plano ZX, eu começo com Y, porque foi ele que sobrou. E a mesma história. Ó. Y vai ficar em função de X e Z e X vão pertencer aos reais ao quadrado, aos pares ordenados. Aqui a gente já vai ter um exemplo para calcular, para você perceber como é fácil. Se você mata essa parte das projeções e de calcular Z, você cai de novo em integrais duplas, acabou. Você não vai ter mais o que fazer. Olha só. Aqui ele quer que a gente calcule o volume, certo? É como se isso aqui fosse a minha densidade. A densidade ou qualquer outro índice físico, né? Alguma coisa assim. E veja só, é uma função x, y, z. E ele está me dizendo o seguinte. Calcule o volume desse sólido tal que ele esteja limitado pelo paraboloide. Tem essa função e o plano y igual a 4. Certo? Então, eu vou procurar aqui o volume a partir dessa delimitação aqui. Ó. Eu vou ter no espaço. O volume ou massa, ele disse alguma coisa assim na questão. Eu não me recordo. Olha só, a situação é assim. Esse paraboloide aqui, o que é que ele é? Ele é a cota y das circunferências x² mais z². Ou seja, ele é isso aqui. Ó. Vai ter várias seções circulares que vão compor esse paraboloide aqui. E o plano y igual a 4 é isso aqui. Ó. É como se fosse uma folha de papel. Eu tenho uma taça, certo? E aí eu venho com o plano y igual a 4. Eu faço uma figura mais ou menos nesse formato. E aí, olha só. Eu desenhei aqui, esbocei as vistas ortográficas que eu enxergo em cada plano. Se eu olhar e pedir a vista em ZX, que é aqui, o que cair aqui nesse plano, eu vou estar posicionando o meu observador daqui. Eu vou estar vendo o quê? Eu vou estar vendo uma interseção do plano da folha de papel com a parte de dentro daquele copo, daquela taça, certo? Aqui eu vou ter que funções? Eu vou ter z² é x² mais z² igual a 0 e eu vou ter y igual a 4. Se eu olhar do plano ZY, que é esse aqui, eu vou estar vendo o quê? Ele é um paraboloide, certo? Então, ele é todo simétrico. De qualquer ponto que eu olhar ele assim lateralmente, ele vai ser igual. Então, que funções eu tenho aqui em ZY? Eu vou ter aqui essa parábola que é y igual a z² e eu vou ter essa reta aqui, ó, y igual a 4. E se eu observar do plano XY no chão, estou olhando aqui para esse plano aqui no chão, o que é que eu estou vendo? Nesse plano, olha o que eu estou enxergando. Eu estou vendo aqui a parábola y igual a x² e o plano y igual a 4. E aqui, ó, eu estou vendo isso aqui, essa figura aqui, eu estou olhando para y igual a 4, na cota y igual a 4. Por consequência, essa circunferência aqui delimitada no meu papel, ela vai ter aqui, ó, raio 4, certo? Como o y aqui está na cota 4, essa circunferência aqui ela vai ter raio 4. Vou fazer uma correção aqui, ó. Raio 4, beleza? Pronto. E aí, essa parábola aqui eu estou vendo, claro, do chão em x, e essa parábola aqui eu estou vendo do chão em z. E eu faço a pergunta, qual a melhor projeção para eu começar? Eu preferencialmente começo por onde? Eu escolho a projeção zx, zy, xy, qual a melhor? Ó, eu escolhi começar por y. Por que eu escolhi por y? Se eu escolhi por y, é porque eu escolhi o plano zx. Porque olha só, olha que fácil. Eu só vou ter uma função para calcular, que é isso aqui. Ó. Só vou calcular a integral de quê? Da área correspondente a uma circunferência. Y vai variar nesse intervalo aí de dentro.
certo? E olha só, eu escolhi por y porque é muito mais fácil. Olha o formato do copo. O copo ele começa aqui e vai até aqui, ou seja, y varia do plano 0 até o plano onde? Onde ele cortar o copo. Que é isso aqui, ó. Olha o limite de integração que eu escolhi para y. Y ele começa ali, ó, de onde eu cortar o copo, que é de x² mais e², até 4. 4 é onde ele bate aqui, ó, z é y igual a 4. Ele já me deu basicamente os limites de integração aqui, se eu escolhesse por y, que é a melhor escolha. Porque o que aconteceria se eu procurasse começar a integrar por x, por exemplo? Aqui por x, eu teria o inconveniente de ter que procurar quais são os extremos da parábola assim, ó. Não ela nesse formato assim. Teria que procurar os extremos da parábola deitada. E é um pouco mais complicado. Eu também não preferi começar por isso aqui, por esse caso, porque é a mesma situação. Então, a preferência foi a função mais fácil. Você escolhe a projeção mais fácil de calcular com a menor quantidade de funções. Eu tenho aqui duas funções, ó, uma reta e uma parábola. Aqui é o mesmo caso. Aqui eu só tenho o quê? Uma circunferência. É mais fácil. E se atende também ao formato do gráfico. Isso aqui é um copo, né? É um paraboloide. Ele é mais fácil de calcular se você pegar ao longo do eixo dele. O eixo longitudinal e não transversal. E beleza. Eu botei aqui, ó. Ele vai começar de onde eu cortar o copo até o limite de 4. Eu comecei por y. E veja só. Aos olhos de y, isso aqui é uma constante. Essa integral eu nada mais resolvo colocar o quê? O y aqui na frente. E aí eu faço a integração. Quando eu integrar aqui com os limites, ó, eu passo para essa expressão aqui. O que é que aconteceu? Eu nada mais peguei isso aqui, joguei aqui, isso aqui e aqui. Ou seja, é o limite superior menos inferior, que está multiplicando a constante. Está aqui já. E veja só, esse dA aqui significa que ele vai ser a duas variáveis. Quem são as que sobraram? X e z. A função que a gente encontrou, ela é muito difícil de integrar. Então, toda vez que aparecer esses termos quadráticos, raízes, de preferência, use polares. Polares é um chuchuzinho. E olha só, eu vou integrar agora dA e eu estou no plano xz. No plano xz, ou zx, eu vou ter o quê? O zx é esse aqui, ó. Minha abscissa vai ser o x, minha ordenada agora vai ser o z. E aí eu pego as equações de polares de conversão. X agora ele vai ser o cosseno, porque ele vai ser o adjacente. E z ele vai ser o seno, que vai ser o oposto. E aqui fica o θ. E olha que fácil. O que é x² mais e² quando transforma em polares? Ele vira a identidade trigonométrica para dar 1 e dá só o valor de r do raio. Então, ó, olha o que acontece. Aqui eu vou ter uma soma de diferença, certo? Porque assim, eu vou explicar direito o que está acontecendo aqui em polares. Quando eu transformo para coordenadas polares, olha que maravilha que acontece. Lá dentro da minha raiz, eu vou ter x² mais e². Eu posso botar o r em evidência e vai ficar a expressão, a famosíssima expressão, seno quadrado soma cosseno quadrado, que é 1. Aqui dentro da raiz, ó, sobra só o r. E aqui eu tenho basicamente que menos r². Esses dois caras aqui. E aí, olha que maravilha que fica o formato da minha expressão. Ela fica só 4 menos r² vezes r. E para transformar por polares, eu tenho que ter obrigatoriamente esse r da fórmula e eu vou procurar os limites de integração. Certo? Em x e z agora. Vamos lá. Em x e z. Ah, sim. Outro detalhe. Quando eu resolvi a integral tripla em y, eu recaí na integral dupla. Ou seja, a importância de eu escolher a minha projeção é justamente eu voltar para a integral dupla para ficar fácil de eu fazer. E olha só que maravilha.
eu caí numa circunferência. Vai ser muito mais fácil de eu fazer as contas agora. Numa circunferência em polares, as integrais elas têm a seguinte sequência. R é a de dentro, θ é a de fora. Como eu quero a circunferência completa, eu vou rodar 2π radianos. Eu vou começar aqui, ó, θ sendo 0 radianos, e eu vou rodar até 2π. E o meu raio? O meu raio, eu vou fazer o corte radial aqui, ó. Faço o corte radial e observo que ele começa do 0 e bate onde? No extremo da circunferência, é o quê? 2. Ela tem raio 2. Dessa forma, ó, olha que beleza. Já tenho aqui os meus limites. Vou só compor esse polinômio aqui e resolver a integral. Depois que eu ando, ó, eu resolvo aqui, faço os passos, pronto. Chegou a hora de integrar e resolver. E já tem a sequência, ó. Primeiro aos olhos de R, depois aos olhos de θ. Aos olhos de R, ó, vai ficar 4r³ sobre 3, menos, aqui um r quarta, menos r quinta sobre 5. Dos intervalos de 0 até 2, eu fiz aqui, ó. Aqui vai dar... Isso aqui, o 4 já é 2 ao quadrado. Deu 32 quintos menos 32 quintos, né? Ou melhor, 32 terços menos 32 terços. E aí, quando eu integrar isso aqui, que é uma constante, só faço aparecer aqui dentro o θ e aplicar os limites. Quando eu resolvo aqui, ó, essa continha aqui, ele me dá 64. Aplicando os limites de integração, 2π, 0 vai fazer anular essa expressão. Eu vou ter aqui que o volume do meu sólido ele vai ser essa conta aqui, que dá 128π sobre 15 unidades cúbicas de volume. Acabou. Veja que o único desafio foi você saber escolher bem a vista ortográfica do seu sólido, para depois ficar muito mais fácil você integrar na variável dupla, ou na integral dupla. Certo? Beleza. Esse aqui é um dos exemplos. E aqui com polares, né, que é mais fácil. Uma sugestão para vocês. Sempre que tiver termos quadráticos, raízes, opte por polares. Você não vai se arrepender. E agora vai para um exercício que eu vou fazer agora, que é o seguinte. Eu vou calcular qual é a integral dessa função aqui para o meu tetraedro situado aqui no espaço, cujos vértices são esses pontos. Você vai fazer um esboço, construir os eixos e fazer o esboço do seu tetraedro. Beleza. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ele não me deu a função que delimita o meu tetraedro. O que é que eu faço? Olha, você tem um tetraedro, você tem pontos, você ganha um tetraedro, que é uma figura com faces planas. Você vai procurar equações de planos e equações de retas para resolver. Simples assim. Mas primeiro, você vai fazer o seguinte, ó. Para facilitar a sua vida, primeiro você vai fazer as vistas, né, as projeções de cada visualização que você fizer nos planos. A começar aqui por ZX. Vou fazer aqui ZX. No meu plano ZX, o que é que eu estou vendo? Ó, ZX é esse cara aqui. Só saber, esses 3 pontos aqui eles são coplanares, tá? Que eu tenho aqui o 0, 0, que é aquele do canto, 1, 0, 0, e eu tenho deixa eu ver, 1, 0, 1. Eles são coplanares, esses 3 aqui dessa face aqui, ó. Pronto, no ZX eu estou visualizando o seguinte sólido, ou a seguinte face. No ZX eu vejo ele dessa forma. Certo? E ainda tem essa... Não tem não, porque esses aqui são retos, né? Como se a aresta estivesse assim, ó, na linha da minha olhada. Em ZX eu vejo o meu sólido dessa forma. E os pontos aqui são, esse aqui é o meu 0, 0, 0, 0. Opa! Deixa eu trocar o polo da caneta aqui. Okay? Esse é o 0, 0. Esse aqui é o 0, 1.
e esse aqui é o 1, no ZX, ok? O que é que eu estou vendo em XY? No plano XY, eu vou olhar de cima. No meu plano XY, eu vou visualizar isso aqui, ó. E é Y, aqui é X. Melhor botar assim. É XY. No meu plano XY, eu vou estar observando isso aqui, ó. Esses dois pontos aqui, eles estão alinhados. Então, é outro triângulo retângulo que eu estou observando. Em XY, deixa eu ver aqui como é a orientação. Está meio que rotacionado, né? Porque, tipo, o meu X está para cá, só que o Y do meu gráfico está virado para cá, no espaço. Aí eu peguei ele, joguei para lá. Mas dá no mesmo. Em XY eu estou vendo isso aqui, ó. A mesma coisa. Aqui é 0, 1. Aqui é 1, 1. E aqui é o meu 0, 0. E o que é que eu estou vendo em ZX, XY, YZ? O que é que eu estou vendo lá? Em YZ, olha o que eu estou observando. E é YZ. Em YZ, eu vou olhar daqui. Em YZ, eu vou estar vendo também o quê? Um triângulo retângulo. Né? Esses aqui são alinhados, então eu vou estar vendo aqui o triângulo retângulo. Deixa eu ver aqui qual é a orientação dele. É no Z descendo assim, ok. Eu vou estar vendo ele assim. Aqui é o... Perdão. Aqui é o 0, 1. E aqui é o 1, 0. E ali na origem, o 0, 0. Ok. Minha pergunta é, qual a melhor face para eu começar a integrar? Qual a melhor projeção para eu cair na integral dupla sem problemas? A resposta seria qualquer uma. De fato, seria qualquer uma. Né? Porque todas prestam aí. Todas são iguais. Né? Mas, de preferência, eu vou procurar o caminho com menos complicações. Que é com essa vista de XY. Se eu comecei com XY, se eu escolhi XY, eu vou começar integrando com Z. Por que eu escolhi XY? Veja bem. Porque é muito mais fácil pensar na altura dele, a função altura dele, que é Z, sabendo que essa base está toda no chão já. Essa base já está no chão. Então, para que eu vou escolher isso aqui? Se ela está afastada aqui, por exemplo, da parede YZ. Ou por que eu escolheria, por exemplo, isso aqui? Nessa face aqui. Se ela não está nem paralela à parede ZX. De preferência, escolha uma face que o formato dela não esteja deformado no plano que você está visualizando. Porque, veja só, eu escolhi essa face aqui porque ela está toda colada já no chão. As outras não estão. Né? Ao contrário de ZX. Você pode começar com ZX também. ZX e XY são a mesma coisa. Eu não recomendaria YZ. É mais difícil, sabe? Você teria que pegar essa face, puxar ela e vir com outro plano para dizer que, ó, ela está batendo aqui. De preferência, a gente vai começar com XY. Porque, veja só, eu já tenho a base e eu só vou o quê? Pegar a função altura. E o meu gráfico está desenhado em XYZ justamente para eu enxergar mais facilmente isso. Então, a minha preferência para começar a integrar é com a projeção XY. Então, eu começo integrando Z. Só que o desafio é o seguinte. Quem é Z? Ele me deu aqui essa função aqui, mas é como se fosse a função densidade em função dessas variáveis. Eu quero Z em função de x e y. O que é que eu vou fazer se ele não me deu? Ora, você tem pontos, você tem um sólido que ele é composto por faces planas, você vai procurar a equação de um plano. Eu vou procurar a equação desse plano aqui, ó.
esse plano aqui. Ah, por que esse plano? Porque esse plano é oblíquo. Ele é tipo a função que vai me dar a altura do meu sólido. E como é que eu vou fazer isso? Olha, veja só. Você vai procurar a equação dele, a equação geradora do plano, que você vê em geometria analítica. A equação geradora do plano é assim. Toda situação, toda qualquer situação, tem 6 maneiras diferentes de você determinar a equação de um plano. Mas todas elas recaem numa equação final para você encontrar a equação dele, que é n vezes AP é igual a zero. Ou seja, n é um vetor normal, plano, certo? E AP é todo e qualquer vetor ao redor do plano que vai varrer essa área do plano que esteja perpendicular a n. Ou seja, todo vetor perpendicular a n que vai varrer uma área assim, em 360 graus ao redor dele, sendo ele perpendicular, é o quê? É um plano. Ele define um plano. Então, a gente vai procurar essa equação aqui. Quem é AP? AP ele é um vetor que você optar, né? É o ponto final e o inicial. Como é que a gente vai procurar essa equação? Primeiro, eu preciso de um vetor normal. Um vetor normal, eu vou usar o produto vetorial, que é com aquela matriz. Eu vou aqui, ó, procurar um vetor normal, que é com aquela famosa matriz IJK, e eu vou escolher dois vetores pertencentes ao plano. E veja só, se eu abro dois vetores no espaço, faço produto vetorial, eu tenho já o vetor perpendicular a ele do meu plano. IJK, e eu vou escolher dois vetores quaisquer. Quaisquer não, tem que ser pertencentes ao plano. Eu vou escolher esse e esse, né, que vai dar essa subidinha assim. Esse vetor aqui, ele é, se não me engano, o 1, 1, 0, esse cara aqui. Então, eu vou inserir ele aqui na minha matriz para calcular. 1, 1, 0. Esse aqui, se não me engano, ele é o 1, 0, 1. Né? 1, 0 do Y, 1 do Z. 1, 0, 1. 1, 0, 1. E agora eu faço essa determinante. Essa determinante aqui vai dar I por essa diagonal aqui. Essa aqui já deu 0. Não vou nem escrever. 0. Aqui deu 0 também essa diagonal. Aqui trocou o sinal, menos K. Aqui zerou e aqui menos J. Menos J. Pronto. Esse aqui é o meu vetor. Só que esses aí são os coeficientes, ou melhor, são os vetores unitários de x, y e z. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar ele para valores. Aliás, eu achei o vetor e vou procurar ele com AP. O que é AP? AP é qualquer vetor que eu escolher que pertence ao plano. Né? Eu posso pegar um vetor aqui qualquer. Deixa eu ver aqui que pertence ao plano. Vamos pegar o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu vetor normal, que ele é o I. Ele é o vetor 1, IJK, 1, menos 1, 1, menos 1 e menos 1, que é o IJK. Vou multiplicar por um vetor. Que vetor vai ser esse? O pertencente ao plano. Eu posso escolher de novo o mesmo vetor? Pode. Você pegou dois vetores, você vai pegar o quê? Um ponto final e inicial. Esse vetor você vai usar o ponto final e inicial, que é x menos x inicial. Quem é o inicial? Você pode escolher aqui. Eu vou pegar o que tem a maior quantidade de zeros. Esse aqui, 1, 0, 0, 1, 0, 0, ele pertence. Ele é não, calma. É x1, 0, 0. Não pertence não. Esse ponto aqui, esse aqui, não pertence. Eu vou escolher esse aqui mesmo. É x de um ponto qualquer do plano, menos o inicial, que é 1, esse cara aqui. É y final menos inicial, que é 0. E z final menos o inicial, que é 1. Pronto, essa equação aqui vai recair no 0. Vamos procurar a equação do plano. Resolvendo aqui, eu vou ter x menos 1, esse com esse vai ficar menos y. E esse com esse aqui, ó, lá no final, menos z mais 1. Vai ser igual a 0. Olha que beleza.
1 dá tchau para 1. E eu fico aqui com a equação do plano com x menos y menos z igual a 0. Agora eu tenho z em função de x e y. Eu vou isolar ele e vou começar a computar minha integral. Z igual a x menos y. Pronto, vamos começar a montar esse integral. Lembrando que a projeção que eu escolhi foi essa aqui. A gente vai voltar para ela mais tarde. Como é que fica o formato da minha integral? Vai ser o integral tripla, 2, 3, da minha função lá, que eu vou deixar como w. Ou w não, eu tenho que começar a integrar já. Vou botar x, y, z, que é a função. Vou começar a integrar em dz e depois eu escolho se eu quero ir para dA ou para dx ou dy. dz, dA. Quem são os limites de integração em z? Que é a primeira integral que eu estou definindo. Ó, eu já vislumbrei aqui. O primeiro plano aqui, ó, é o chão. Z igual a 0. Então, ele começa aqui no chão, que é o z igual a 0. Essa função aqui, ó, z igual a 0. E ele vai batendo onde? Vai batendo aqui, ó, ao longo da altura do meu tetraedro, que é definido por aquele plano, que está aqui isolado, ó, x menos y. X menos y. Pronto. Você matou a integral tripla. Daqui para frente é só você fazer a integração, voltar para a dupla, resolver, acabou-se o problema. Se você sabe matar essa parte da integral tripla das alturas, né, de você botar uma função, uma variável em função das outras duas, você matou a integral já. Vamos computar isso aqui. Veja bem, eu vou integrar em z. Aos olhos de z, x e y são constantes. Então, essa integral aqui ela vai ficar da seguinte forma. Z igual a integral de z quadrado sobre 2 xy dA. Xy dos limites que eu coloquei aqui, x menos y dA. Aí eu vou continuar, é só fazer agora. Vai ficar integral de quê? X menos y ao quadrado. Vai ficar quadrado primeiro mais o quadrado segundo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Dividido por 2, eu vou colocar esse 2 do lado de fora. 2 vezes xy dA. Eu vou primeiro ajustar esse polinômio para a gente começar a procurar em x e y. Acho que fica melhor. Vai ficar 1 meio da integral de... O que é que dá aqui? Eu tenho x cubo y mais xy cubo menos 2 vezes x quadrado y quadrado. E agora eu vou começar a decidir quem é mais fácil de eu integrar. Eu vou olhar para cá, ó. Lembra da projeção? Você tem que escolhê-la sabiamente. Ó, é mais fácil em x ou em y? Na verdade, tanto faz, né? Porque a função que eu tenho aqui é o quê? Eu tenho uma reta y igual a x, então não faz diferença. Mas, para ficar bem direto aí que a gente está fazendo, eu vou escolher começar com x. Eu vou, na verdade, botar na integral de fora x e na de dentro y. X ele vai vir aqui, ó, de 0 até 1. Então, eu vou lá na minha integral referente a x e vou escrever da seguinte forma. Eu vou começar com y, dy, dx. A integral de fora ela vai ter os valores de 0 até 1 e y vai de onde até onde. Você vai fazer aquele corte paralelo ao eixo. Se y está aqui, você vai fazer o corte. Ó. Y ele começa aqui, ó, opa, 0, depois aqui. E isso acontece ao longo de toda a minha região. Então, y ele vai de 0 até x. Y igual a x. Eu volto para cá para a minha integral e eu coloco isso aí. Vai de 0 até y igual a x. Pronto, agora eu vou integrar. 1 meio de integral de 0 a 1. Aqui vai dar
aos olhos de y, x é constante, eu vou ter aqui y² sobre 2x³ mais y, aqui é o cubo, y² sobre 4 sobre 4x menos 2x² y² y³ sobre 3. Matei y, vou botar aqui seus limites, de 0 até x, dx. Pronto, agora é correr para o braço. Ó, 1/2, que vai ficar integral de 0 até 1. E vamos lá, é tudo x que eu vou substituir. E a soma de todos os expoentes aqui das variáveis, quando substituir y por x, vai dar x². Ó. Vai ficar aqui x² que veio daqui, ó. X ao cubo, x² sobre 2, mais x² vezes x1 dá x² sobre 4, menos 2x² sobre 3, dx. Continuando aqui, ó, 1/2 da integral. O MMC entre 2, 4 e 3 é 12. Então, aqui, ó, 12. 12 por 2 dá 6x². 12 por 4 dá 3x². E 12 por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8x². dx. Pronto, seguindo aqui, ó, aqui vai dar 1/2, 1 sobre 12 vai dar 1 sobre 24. Da integral de 6 mais 3 dá 9, 9 menos 8 dá 1. Olha que maravilha, x² de 0 até 1, né? Os limites, dx, que é a quinta. dx. Isso eu sei fazer. E acabou. É 1 sobre 24 vezes x² sobre 6. Tá? Dos limites de 0 até 1, que vai dar o quê? 6 vezes 24 vai dar 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 2 dá 12, 6 vezes 4, 24. Então, 120 e 24 vai dar 144 aqui embaixo. E os limites vai de 0 até 1. 0 vai zerar tudinho aqui. Aqui fica só 1. Então, eu tenho 1 sobre 144 unidades cúbicas para aquele meu tetraedro. Você percebe que integral tripla é fácil quando você sabe exatamente que você fez uma boa escolha aqui para a sua projeção. O segredo da integral tripla é só você procurar a projeção para você começar a desenvolver. E, pois bem, essa aí foi a aula de integrais triplas. Eu espero que você tenha entendido e tenha ficado mais claro, né, com os macetes que eu tenho lhe passado. Valeu aí. Muito obrigado.